Irmão, na paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de convidar a irmã aqui para falar nosso testemunho. Não precisa não. Precisa não? Não. Mas aqui. Vou contar daqui. Todo mundo sabe que meu pai passou por problema de saúde, né? E no dia que ele passou mal, eu fui em Maiaçu. E aí eu olhei assim e falei, não vai sobreviver não. Falei, vou chamar o pastor para poder fazer o apelo, porque não vai sair dessa não. Aí foi pro CTI, pelo bar, foi pro CTI e eu fui indo. Vou tentar contar mais rápido. Não se preocupa, não. E eu ia, a cada dia que eu ia, era uma notícia pior. Agora deu o AVC, que era hemorrágico, que era isquêmico, transformou em hemorrágico. Meu Deus. Aí depois, agora ele broncoaspirou a sopa que estava tomando e deu uma pneumonia. Aí agora está dando infecção da hemodiálise, do catéter de hemodiálise. Aí toda vez que eu ia era uma notícia pior que a outra. Aí eu falei assim, mãe, tem que pedir o pastor para ir lá fazer o apelo, porque eu fazer o apelo não tem sentido nenhum. Então tem que ser o pastor. Aí levei o pastor lá, no dia que o pastor foi também, estava totalmente fora de órbita, não tinha como fazer o apelo. Aí eu fiquei naquela, meu Deus, vai morrer sem salvação. E ficava com medo de pedir, de entregar para Deus, e eu entregava de Deus, e ficava naquela, meu Deus, né? Seja feita a sua vontade. Ele me dava medo quando falava isso, eu falava assim, vai morrer, né? Vai morrer, não tem jeito não. E foi nessa perturbação de vários dias, e eu triste. Aí teve um episódio que a minha mãe falou assim, Bárbara, vamos fazer uma oração, vamos orar para o seu pai, você já tinha ido lá, já não tinha como prever um dia que ele estava bem, um dia ele estava mais ou menos, no outro dia ele estava... Aí teve um dia que ele não aguentou hemodiálise, eu falei, era assim, eu dormia e pensava assim, essa madrugada desliga. E aí foi passando. Aí minha mãe falou assim, vamos fazer uma oração, Bárbara? Eu falei, não, muito desacreditada, falar a realidade. Pensei, vamos fazer, mas não vai adiantar nada, né? Vamos fazer oração. Aí a mamãe falou assim, menina, tá orando pro seu pai? Ela vai me matar de estar contando isso. E eu vi um anjo. Eu falei, pronto. Só isso que me faltava agora, né? Essas visões que o povo tem, né? Que viu um anjo, que viu isso, que viu aquilo. Falei, Aí eu falei, fala, mamãe. Eu vi um anjo enorme, Bárbara, dentro do hospital, lá onde seu pai estava. E eu não vi o rosto. Aí ele contou detalhes, que batia a asa, assim, que o terra subia e descia. Eu pensei assim, quando ele morrer, vai ser outra frustração, né? Como é que nós vamos lidar com esse anjo aí, né? E depois vem a notícia que morreu, como é que vai ser? E eu vi seu pai saindo do hospital andando. Eu falei, vai andar muito, porque o AVC foi assim, bem ruimzinho, não vai andar. Aí fiquei naquela, esperando a notícia da morte, só isso. Aí um dia dos pais eu fui ficar lá com ele, o médico esteve lá, falou que ele mexeu o pé estava mexendo, a perna mexendo. Aí o médico falou assim, depois... Aí tá, eu adiantei um pouco a história, né? Aí já tinha saído do CTI e tal, mas ainda estava ruim naquela. E ele começou a mexer o pé, dobrou a perna e falou, gente, essa perna está dobrando, mas o braço não mexia. E até que um dia a mulher que está lá com ele hoje, enfim, falou, seu pai caminhou hoje no corredor. Eu falei, quê? Caminhou? Caminhou. Aí eu falei com a mamãe, mamãe, o papai não ficou
falando, que quer sair lá. Glória a Deus. Aí, O anjo foi lá, o anjo. assim, porque eu tive uma experiência há muitos anos atrás, uma pessoa falava assim comigo, eu tomava a pregação todinha. Não como não. Uma pessoa falou assim comigo, é só você orar em nome de Jesus, que tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele faz. Aí eu voltei há 20 anos atrás na minha vida, que eu estava no hospital em Carangola, com a minha avó, eu fui de ambulância daqui de Mangueirinho, não sei se não tinha CTI aqui, não sei, eu sei que ela foi para Carangola. E aí chegou lá em Carangola, eu orei com muita fé, eu estava com 18 anos, eu orei com muita fé, ainda falei, não me preocupa não. Ó, tá aqui até aqui nos ajudou o Senhor. Vovó vai sair dessa. Não preocupa. Aí no outro dia nós tivemos a notícia que minha avó morreu. Então eu carrego isso comigo, tipo assim. Dá uma oração. Pedi em nome de Jesus, não fui entendido, e 20 anos carrego isso. Aí pensei assim, não vou nem pedir para salvar meu pai não, né? Ele vai levar. Vou pedir não. E aí minha mãe falou isso e eu contei para ela. Mas aí depois disso, dessa visão do anjo que ela teve, ele piorou, ele não aguentou hemodiálise, aí agora a infecção urinária por causa da sonda. Aí, então tipo assim, nada batia. Pensei assim, depois quero ver como que nós vamos lidar com isso. Mas ele sobreviveu. Ele está andando? Tá andando. Glória a Tá Jesus. andando. Glória a Deus. Aí esses dias eu falei com a mamãe, tá andando, mas não tá falando. Ela falou, mas eu ia só andando. Ela falou, só ia andando. Eu falei, mas tá difícil porque ele não tá falando. Calma, papo. É uma coisa de cada vez. Processo Deus. difícil. E eu tinha comentado com o pastor que eu tinha tido uma sensação assim que ia morrer um atrás do outro. Ai, Jesus. E foi assim que eu tive hospitalizado, meu pai deu esse trem. Mas passou, né? Mas aí foi isso, ele melhorou, meu tio também estava naquela. Bem mal. Mas também não curou de. E a gente fica querendo que cura, né? Mas não sabe qual é a vontade. Aí é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas Se para recuperar, vai Mas aí ao invés de eu, tipo assim, ficar mais crente ainda, parece que meu cérebro deu uma desconfigurada. E assim, sabe? Fico questionando muita coisa. Mas Aí eu fico assim, Deus, qual o propósito? é aquilo que... Mas anjos são Melhorou. mandados por Deus, né? Anjos são milhares de Deus. Irmãos, Eu falo, meu Deus, o que acontece com as irmãs aqui, nós conversamos um pouquinho. você tá. Acontece com elas. O que acontece com elas é a frustração que elas tiveram, trouxe problemas sérios para a vida delas, espiritual e emocional hoje. Porque o ensino errado do Evangelho levou à frustração. Por exemplo, onde na Bíblia diz que tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele vai fazer? Tem que levar em consideração o que está sendo dito naquele contexto. Porque o mesmo evangelista que disse isso, que registrou isso, também disse que tudo que ele pedir a Deus, estando de acordo com a vontade dele, o será concedido. Então, quando se ensina algo de maneira errada, quando se ensina o evangelho de maneira equivocada, vem as frustrações, isso traz um problema sério da vida espiritual, e agora nós estamos tentando ver se a gente recupera isso em nome de Jesus. Vamos recuperar, né? Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, hein, irmãos? Maravilha. Orar porque ele começa a falar, né? Ele começa a falar. Mas tem que ser devagarinho, né? Às vezes eu até penso que fica naquela dúvida, porque ele calado também está sendo ótimo. Ouve mais. Falava demais, criava demais. Vamos nos tocar aqui, irmãos. Vamos falando. Irmão, nós vamos ver alguns versículos, não em sequência, tá? Porque senão fica longo demais. Versículo 23,
de 1 Samuel 17. Capítulo 17, 1 Samuel, versículo 23. Capítulo 17. 17. Amém? Versículo 23. Está projetado também, né? Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteus de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste daqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade no teu coração, que descestes para ver a peleja. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí no versículo 48, sucedeu que, levantando o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto. Versículo 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada, e tirou da bainha, e matou-o, e cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Estamos até aqui, bendizemos o santo nome, a Deus já por esse período de louvores, a experiência ao Pai que a tua filha nos contou, a qual nós já sentimos a tua presença, pedimos a tua palavra, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Irmãos, eu não li toda a história porque ela é bem longa, mas a grande maioria, se não todos, que já conhecem um pouco dessa passagem. Nós vemos que Davi, né, o pai dele pede para que ele levasse ali pães e queijo para seus irmãos. E quando ele chega até o local ali onde eles estavam, ele se depara com aquela situação de Golias afrontando o povo de Israel, afrontando o exército de Israel. E ele ficou: que negócio é esse?
Que negócio é esse? Quem que é esse camarada aí que está afrontando o exército do Deus vivo? E ele diz a palavra que ele era o menorzinho, né, da família ali. E é por isso que ele não foi para a guerra. Ele ficava cuidando das ovelhas. E um dos seus irmãos ficou indignado com aquilo. O que você veio fazer aqui, rapaz? Em vez de estar cuidando lá das poucas ovelhas que você cuida, você veio fazer o que aqui? Você veio, né? Como diz aqui, ó. Deixar as poucas ovelhas no deserto. Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Desceu para ver a peleja, a guerra. E não era nada disso. Ele estava ali para levar alimento para os seus irmãos. 3 dos irmãos deles estavam ali na guerra, eram homens, né, acostumados com guerra. E Davi ficou indignado com aquela afronta. E ele toma então a decisão de pensar, eu vou enfrentar esse camarada aí. Em outras palavras, irmãos, eu vou usar o linguajar. Mas você perdeu o juízo? Quem é você para enfrentar esse homem? Há alguns relatos, talvez o pastor ou algum dos irmãos aqui saibam com exatidão, mas alguns relatos que ele tinha 2,90 m. Se não for isso, era 2,20 m para lá. Mas alguns relatam que ele tinha 2,90 m. Para uma pessoa, né, como nós aqui, por exemplo, aqui, mais alto que o pastor Mano. Mesmo assim, não chega a 2 metros. Senão, falta. 84, bem, né? E ele é alto. Mas a gente tem os ensinamentos que o pastor estava falando errado, né? Não pensava que era um homem muito grande. Não, mas era um homem grande. Para um guerreiro era muito grande. E Davi era um menorzinho, que nem ia para a guerra, ficava cuidando das ovelhas. E ele falou assim, eu vou enfrentar esse camarada. Aí, a irmã que contou a experiência aqui, que às vezes duvida, né? Já teve algumas decepções, agora teve essa experiência. O que Deus fez na vida do seu pai, o que Deus fez na vida do Luciano, que está fazendo, da Silvia, do Emanuel, da Lenilson, da Miriam, da Diana, cada um de nós aqui. Irmãos, é tremendo. Esses testemunhos, né, a gente tem que passar, ouvir mais dos irmãos, porque eu sei que tem irmãos que é tímido, que é maravilhoso, porque Deus tem feito maravilhas, irmãos, na vida de muitos aqui. Eu acredito que de todos, vou até mudar, de todos aqui. E Davi lembrou de uma coisa, falou com ele, falou assim, olha, eu já enfrentei urso e já enfrentei leão. Eu, para te falar a verdade, entre um gigante de 2,90 m e um leão, é capaz, se eu tiver que escolher, fazer um leão, um gigante. É capaz, se eu tiver que escolher, é capaz de escolher um gigante. Eu vou apanhar de qualquer jeito, eu vou morrer. Mas aqui eu morro lutando. Com o leão não tem conversa. E Davi, pessoal, já enfrentei o leão. Quem que é esse camarada aí? E então, eles não queriam deixar, Saul não queria deixar. Pô, mas é guerra perdida, batalha perdida. Ele resolve aí. Saul pega a couraça dele lá, a armadura dele, põe em Davi, então você vai com isso aqui. Davi era pequenininha, a armadura grande para ele. Aqui começou a atrapalhar mais do que ajudar. Ele falou, não, larga isso aqui. E ele foi apenas com algumas pedras
e afunda, que é uma espécie de atiradeira. Todos já conhecem essa história. Todos já conhecem. Mas é sempre bom a gente lembrar que às vezes você vai passar por uma situação difícil na vida. Você vai ter que enfrentar um gigante. Não dá para mim. Mas olha o que você já enfrentou antes. E o urso que você venceu, e o leão que você já venceu. Quem que é esse gigante? E tem outra, você não vai sozinho. Você vai junto com o Senhor dos Exércitos. Você não vai estar sozinho. Davi então parte para aquela batalha. E ele lança ali a pedra. E aquela pedra crava na testa do gigante. E o gigante caiu. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquilo não. O menorzinho, que não era guerreiro, foi e enfrentou. E depois ele fez uma coisa. Assim, está caindo aqui. Pegou a própria espada dele, do gigante, e cortou a cabeça dele. Meus irmãos, isso nos traz algumas lições, alguns ensinamentos. Primeiro, não importa de onde você veio, não importa a situação que você estava, o que importa agora é para onde você vai. De onde você veio, da situação que o Senhor te tirou, não importa. Quem era você? Quem era eu? Antes, não importa. Importa que agora eu sei onde eu vou. Davi, não é dele não. Ninguém iria chamar um camarada que não está preparado para a guerra. Não é isso aí não, né? O Senhor capacita cada um de nós para enfrentar qualquer situação. Glória a Deus. Qualquer situação. Quem vai conosco, irmãos, é o próprio Senhor. São os anjos do Senhor que estão ao nosso derredor. Amém. São os anjos de Deus que estão ao nosso derredor, nos dando vitória. E ainda, não importa o tamanho, o seu tamanho, eu sou tão pequenininho, eu sou menorzinho aqui. É o menorzinho que virou o maior. Porque Davi, depois disso, que havia uma promessa de Saul para quem vencesse aquele Golias, ele ia ser, não ia pagar imposto, ia trabalhar lá com Saul e ia casar com a filha de Saul. Ou seja, não que ele foi pensando nisso, eu acho que não. Mas olha só, a promessa de Saul era essa. Então não importa, ele era pequenininho, ele era pastor de ovelha, e de repente ele se torna o rei que mais cresceu naquela época, e eu acho que em todas as épocas. Deus te chama de um lugar para ser vencedor, meu irmão. Glória a Deus. Não, às vezes, não é porque o Senhor não tem essa preocupação em te tornar rei, te tornar rico, não, mas te fazer vencedor, sim. Deus nos faz, se nós permanecermos na presença dEle, Deus nos faz vencedores. Eu posso dizer, irmãos, que eu sou um vencedor. Eu posso dizer que eu sou um vencedor. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, eu posso dizer. Com todas as dificuldades que eu enfrento, eu posso dizer. E ainda, aquilo que é do outro, é do outro, não é para mim. A armadura de Saul é a dele, não cabe em mim. Viu? É outra coisa. E uma outra situação também, que os próprios irmãos dele falaram com ele assim:
você veio fazer aqui, né, rapaz? Você veio fazer aqui no nosso meio aqui. Desprezaram ele, não deram valor para ele. Quem é você? Quem é você? Às vezes, irmãos, a gente passa por situações, às vezes, no meio da nossa família. Às vezes, junto aos colegas de trabalho, às vezes, junto, né? Às vezes, até dentro de uma igreja. Ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Mas Deus te valor. Você tem valor para Deus. E é isso que importa. Mesmo que as pessoas criticam, você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai ter vitória, isso aí é impossível para você. Meus irmãos, Deus nos faz vencedores. Então não dê ouvido a essas palavras negativas, essas palavras que vêm para te deixar para baixo, para te deixar sem fé, para te deixar mal. Não dê ouvido. Outra coisa que eu gostaria que você, a irmã até, na experiência que ela contou aqui, ela falou, né, às vezes faltou até fé. Irmão, será? Uma visão de novo, né? Esse negócio de visão, às vezes falta fé. Irmãos, qual que é o gigante na sua vida que você tem que cortar a cabeça dele fora? Tem um gigante, é algo às vezes que te impede de prosperar na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida material. E a falta de fé é um gigante para muitos. Tem uns que tem, mas é normal, irmãos, a gente às vezes será que vai ser dessa vez? Mas é um gigante na sua vida. Às vezes um gigante na sua vida que você tem que cortar um vício. Ou mais, ou 2, ou 3. E quando a gente fala em vício, irmãos, a gente logo pensa assim, droga, cigarro, bebida. Tem vários outros vícios. Tem vários outros vícios. De coisas que não glorificam o nome do Senhor. Tem muita coisa. Eu até notei aqui, esse dia para trás, eu tinha, minha esposa nem sabe disso, não sabe de tudo, eu sabia depois que eu já tinha saído do problema. Eu tinha adquirido uma dívida de R$26.500. Ia para setembro agora. E foi chegando no final de setembro e eu não tinha dinheiro. Primeiro vez eu comecei a clamar. Eu comecei a orar. Porque eu faço algumas negociações, carro, mas não está vendendo, está ruim demais para negociar. Moto, carro, está muito ruim. Sempre aparece uma troca, mas nunca entra no dinheiro. Às vezes é sempre assim. Irmãos, e graças a Deus, quando foi, posso até olhar no meu telefone, se eu não me engano, dia 27 ou dia 28, até o dia 30 eu tinha que levantar o dinheiro. Eu consegui vender um carro no dinheiro. 32 mil, precisava de 26, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um testemunho, igual da Miriam, né? Nossa. O da Miriam foi maior um pouquinho, mas para mim era um gigante, para você era um gigante, né? Então, irmãos, às vezes é um gigante, eu mesmo, eu não precisava de ter feito essa dívida, não precisava, mas graças a Deus, está tudo pago. O último que eu fui pagar foi dia 28, 29, vim acertar com ele. Ele falou, é tão bom pagar, foi bom mesmo a gente não fazer conta. Não, passou uma perda, irmão. Verdade. Mas é um gigante que eu tenho que vencer. De vez em quando eu faço uns negócios assim, né? Amém. Outra coisa, irmãos, um outro gigante que eu, de vez em quando eu aviso. Eu estou contando os meus gigantes que eu tenho que vencer. De vez em quando eu mandei uma foto para o pastor Wander lá. Você estava batendo fogo no negócio, ele quer cuidar com o pano.
Mas era café que nós cortamos lá, aí eu tinha que botar fogo naquilo. Esse dia está ventando bastante. Eu já tinha passado uma aperto há pouco tempo atrás, que eu botei fogo nas folhas lá, nos galhos lá, e voou uma folhinha daquela que foi lá no pasto do vizinho, estava tudo seco. Quando eu olhei assim, gente, aquela fumacinha subindo, meu Deus, eu tinha que lá e apagar. Aí tornei colocar fogo, com vento ainda. É arriscar demais. É um gigante que eu tenho que vencer. Eu estou falando isso, você vai pensando, sou gigante aí, você cortar a cabeça dele. Glória a Deus. Já matou? Agora sepa a cabeça fora. Vença de vez, porque vai, ressuscita. Então sepa fora. No caso do Golias, morreu mesmo porque ele cortou a cabeça. Mas só estava uma pedrada na cabeça do mundo daquele tamanho. desmaiado. Então, irmãos, o pecado. Quantos tipos de pecado existem, irmãos? Né? Quantos tipos? Desobediência, adultério, prostituição, e tantas coisas aí, que para muitos é um gigante que ele não consegue sair daquilo. Mata o gigante, corta a cabeça fora, irmão. É a falta de fé, é ainda a mentira, tanta coisa que a gente podia até falar mais aqui, que você tem que cortar. Corta e suma com isso da sua vida, definitivamente. Eu tenho feito isso, irmãos. É claro que eu tenho muita coisa para fazer, ainda tenho muita coisa para consertar. Mas eu tenho procurado, eliminando algumas coisas da minha vida. Não, corta fora. Já venci isso aí, agora não quero mais não. Irmãos, Davi venceu sendo pequenininho, você também, mesmo sendo pequenininho, né, você pode vencer. Você tem que querer, você tem que falar assim, não, eu vou, porque eu tenho que vencer. É grande o problema, é muito grande, é um gigante, mas eu vou vencer, porque eu não vou sozinho, você não vai sozinho, e você vai em nome do Senhor dos Exércitos, é Ele que vai te dar a vitória, amém? Irmãos, essa pequena meditação das nossas vidas nessa noite, como é que está o horário aí? Está para cantar o louvor? Tá? 7h30. Nosso general é Cristo. Qual que é a fé? Deus, aleluia, Jesus. Palavra de glorificação ao nome do Senhor. Senhor, adoramos o teu nome, bendizemos Sim. a ti. Senhor, pela palavra do Senhor mesmo, Glória a Senhor, Deus, os nossos aleluia, corações glória a nessa Deus. noite. Adoramos a ti, Senhor, porque muitas são as nossas falhas. Meu Deus, mas como o Senhor tem, Senhor, a cada dia trabalhado nas nossas vidas, Graças através a da Deus. tua palavra. Glória a Deus. Adoramos a ti, Senhor, por ter fortalecido a nossa fé, o nosso ânimo. Senhor, nós bendizemos a ti, Senhor, pela palavra viva do Senhor, que tem fortalecido, Senhor, a nossa fé, a nossa caminhada espiritual. Bendito, Senhor, exaltado seja o teu nome, porque nós temos um Deus que sempre atende às nossas necessidades, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas vitórias que nós temos alcançado em Ti e por todas aquelas, Senhor, que o Senhor há de nos conceder, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bendizemos a Deus do santo nome. Amém. Adoramos Jesus. ao Pai por mais este culto de adoração a Ti. Amém. Glorificamos, Jesus. Deus, pela comunhão aqui estabelecida. Sim, Ó Deus, Jesus. com os irmãos e com o Senhor. Sim, meu Ó Deus, e nesse instante nós queremos pedir que o Senhor receba no Teu trono Amém. todo o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém, Jesus. Nos abençoe, ó Deus, Sim, ao retornar aos nossos lares. Deus, que possamos ser guardados debaixo das Tuas poderosas mãos, Amém, debaixo do sangue do Jesus. Teu Filho Jesus. Amém. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Estamos à disposição dos irmãos. Lembrar que
Circular da manhã. Circular da manhã. O pastor está convocando aí nova Conseguiu turma. marcar para terça-feira lá? Não, né? Tá. Sim. Confirmar lá. Uma visita lá na casa daquela jovem. Como é que é o nome dela? Mariana. Aí se você confirmar lá, a gente vai na terça-feira. Quarta-feira, irmãos, eu gostaria, se Deus permitir, a gente lá no monte que eu não consegui ir. Quarta-feira, orar lá no monte. Se não chover, se chover, a gente vem para a reunião. Terça e sábado vem de barraco. E domingo que vem. Está sendo barrado só na terça-feira. O Sérgio falou comigo domingo passado. É por causa do problema. Então, terça-feira, por enquanto, nem barraco. Amém? 4, 5.